Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Primavera num Espelho Partido, do uruguaio Mário Benedetti. Eu creio que seja o primeiro livro uruguaio que eu leio, não me lembro de ter lido nenhum outro. Mas o Mário Benedetti estava na minha lista, assim, há um tempo. E por acaso eu acabei encontrando esse livro aqui na biblioteca da escola. Ele é do programa FNDE, né? Esse livro aqui, ele é da editora Alfaguara, essa editora que eu adoro o formato dela, assim, da editora Alfaguara. Bom, então, esse livro aqui, ele é bastante fininho, né? Um livro fininho e bem tranquilo de ler. São capítulos bem curtos. Inclusive, quando eu abri, falei, puxa vida, eu acho que é um livro de contos, né? Porque aí era assim, o índice, né? De capítulos bem curtinhos. Então, vamos lá. Este livro aqui, Primavera num Espelho Partido, a gente percebe assim que ele já tem um título bastante poético, porque o Mário Benedetti era poeta também, né? E ele vai contar aqui uma história de exílio nas ditaduras ali da América Latina na década de entre 1970 e 1980. As ditaduras que ocorreram na América Latina e aí então afetou também o Uruguai, né? E Mário Benedetti, ele mesmo foi então exilado, né? Viveu no exílio durante bastante tempo. E ele vai contar então essa história aqui, que é uma história tem um pouco dele mesmo, né? Da biografia dele, e misturado assim com ficção. E bem interessante o formato que ele utiliza aqui, porque ele coloca cada capítulo são vozes diferentes, né? Então, por exemplo, num capítulo é o Santiago que fala, depois o pai dele, depois a esposa dele, a Graciela, a Beatriz, que é a filha, né? E assim por diante. Então, por exemplo, quando é a voz da menina, né? Frases curtas, períodos curtos, porque ela é uma criança, né, que tá falando, então ele vai dar a voz para esses personagens. Então ele tem essa estratégia de intercalar as vozes, né, que é bem interessante. Torna a leitura, assim, bem interessante, né. Então aqui, a história, né, em si, ele vai contar a história do Santiago, que ele é um exilado político, e ele vai para um lugar, né, ele vai para outro país, e ele vai ser preso, né? Ele vai ser um preso político. E aí, então, a Graciela, que é a esposa dele, e a filha, que é pequena ainda, eles vão morar na Argentina. Mas o conflito aqui vai ser na questão do que está acontecendo. A Graciela e o Santiago, eles são um casal que se dão muito bem, que eles são felizes e levam uma vida boa, né? Mas com essa separação, a Graciela passa a se questionar os próprios sentimentos, né? Que já se passaram, então, 5 anos, o tempo vai passando, aí vai dar 5 anos para ele voltar, e nesse tempo ela começa a se questionar, então ela começa a entrar num dilema, se ela realmente gosta dele ou não, e nisso entra um amigo dele, o Talarico. Entra esse amigo dele na história, né, ali no que sempre tá perto dela, e eles acabam então cedendo, né, para esse sentimento. E o dilema e também vai ser assim, como ele está preso no exílio, ele não se deveriam contar para ele, né, que eles estão juntos, né, o amigo e a esposa, ou se esperam ele sair de lá, né, do presídio, né, para poder depois contar para ele, né. E aí, então, é isso, né? É uma história, um livro que vale muito a pena, porque é um livro muito bem escrito, né? O Mário Benedetti, um grande escritor. Gostei bastante de fazer essa leitura e, bom, deixa eu ver o que mais. Bom, então, acho que é só isso mesmo, tá? Então, aqui o livro do Mário Benedetti, Primavera num Espelho Partido, certo? Até mais!